Bom, dando continuidade ao assunto do mês de maio sobre a família, hoje nós vamos ver rapidamente o que a palavra traz para nós sobre as funções dos elementos da família. Eu peço a Stephanie que libere o primeiro slide. Qual é o objetivo? A unidade no seio da família, a cooperação mútua dentro da família e a estabilidade desse núcleo familiar que Deus criou, que é aquele núcleo primário, pai, mãe, filhos. Eu não vou trazer a figura dos agregados, tá certo? Só vou fixar nesses aí, tá? Que é o núcleo primário da criação de Deus. E quando a gente fala de cooperação mútua, o significado dessa palavra mutualidade, que é algo recíproco entre uns e outros, né? Uns aos outros. Isso é reciprocidade, que é mutualidade. Porque mutualidade tem um outro sentido aí já numa tese teológica voltada à questão da relação do homem e da mulher, da função da mulher no casamento, na família e na igreja. Mas esse não é o nosso assunto, ok? E para vocês terem uma ideia, mais de 40 vezes essa questão da mutualidade aparece no Novo Testamento. Então não é um assunto secundário, marginal, ok? E servindo uns aos outros é a essência do significado que envolve amor e unidade. E não é assim que Deus trabalha? E isso está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 5, que eu faço questão de ler. Assim nós, como somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Em Cristo nós somos um. Isso fala de casamento, não é? Não foi isso que Deus falou em Gênesis 2, 24? Foi. Mas individualmente, porque a singularidade não é eliminada no novo nascimento, muito pelo contrário, a nossa singularidade ganha dignidade, e a dignidade vem de Cristo. Somos membros uns dos outros, de modo que tudo que você fizer seja para abençoar o outro. Deu para entender? Isso tanto na família biológica quanto na igreja, e também a sua vida social, a sua vida secular. Próximo slide. Construindo o nosso argumento, como a gente havia falado da última vez, a desordem, que é uma característica da nossa sociedade, e é um diagnóstico de rebeldia crescente, em função do pecado. E o histórico disso aponta para aquilo que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3. Nos últimos dias seriam tempos difíceis, por causa do egocentrismo no coração do homem. E o egocentrismo tem tudo a ver contra o que Deus planejou. E o egocentrismo tem a mão da carne, do mundo e do diabo, né? Por causa do pecado. Deus, casamento e família. Você tem que entender essas três coisas se você quiser entender o que Deus planejou. E quando a gente olha para o que a Bíblia diz a partir de Gênesis, nós vemos princípios norteadores do Criador, porque foi Ele que criou tudo. A ausência de fundamentos bíblicos, ausência, porque ninguém valoriza, ninguém reconhece, ok? É uma situação de caos, de rebeldia, de desordem, porque você rejeita o que Deus fala, o que Deus planejou,
Isso produz confusão, e é isso que a gente tem visto na história humana, que interessa ao diabo, não a nós, mas ao diabo, em sua agenda maligna, que está correndo contra o tempo e aponta para o anticristo. A agenda maligna do diabo é essa. E uma das coisas que ele tem que destruir é a família. É intencional. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, nós temos aqui as opções que Deus coloca e Ele ainda nos orienta. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós. Isso fala de algo permanente, porque Ele toma o universo, ok? De que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, ele está dando a sua opinião. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Família, amando ao Senhor teu Deus. Primeiro mandamento, que não mudou, permanece o mesmo. Dando ouvidos à tua voz, à sua voz, e achegando-te a Ele, relacionamento, comunhão, consagração, rendição, pois Ele é a tua vida. Não existe fora dele vida, existe maldição. E o prolongamento dos teus dias para que te vá bem. É muito claro, não precisa ficar mentalizando demais. Deus simplesmente coloca as opções diante de nós, mas quando Ele fala, escolhe, Ele está falando de uma resposta, de uma atitude, de uma decisão. E um outro texto, na primeira epístola de João, capítulo 5, do 3 ao 5, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Não é difícil. É difícil para quem anda na carne, para quem é incrédulo. Aí os mandamentos de Deus, você rejeita e você se levanta em rebeldia. Mas quem anda no Espírito, a nova criação, se deleita no que Deus planejou e no que Ele estabeleceu. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo jaz no maligno. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé na palavra de Deus. É simples, não precisa inventar muito. Quem é aquele que vence o mundo? Aquele que anda por fé, aquele que nasceu de novo, aquele que faz parte da nova criação. Caso contrário, vai ser apenas uma tentativa religiosa de agradar a Deus, sendo que ele nem sabe quem é Deus. Por isso que eu disse, Deus, casamento e família, é a base que você tem que ter uma compreensão, um entendimento. Então, a gente conclui que vitória, ser vencedor, winner, é uma condição normal na vida do Filho de Deus, não é uma coisa assim eventual, é uma condição normal, não porque o Ney está falando, mas porque a palavra diz. Se a palavra diz, o resto cala a boca. Não, porque senão a gente fica. Não? Vitória não significa ausência de guerra espiritual. É outra coisa que você tem que perceber a nossa conjuntura, mas chegará um dia que no corpo glorificado tudo vai ficar para trás. Mas até lá é guerra no nome que está acima de todo nome. Por isso que é pela fé, não é automático, não é magia. É pela fé, e a fé é pessoal. Ok? Próximo slide. A visão celestial, recusando a maldição da cultura terrena, mundana.
Simples assim. Aquilo que é humano, aquilo que é carnal, aquilo que está contaminado pelo pecado, não agrada a Deus, não adianta. Famílias edificadas na rocha. Esse é o nosso objetivo, a nossa visão. Construir a vossa casa sobre a rocha. Quem é a rocha? De que rocha nós estamos falando? A rocha é Deus e a sua palavra. Então, se você tirar a Bíblia de dentro da tua casa, a tua casa já está caminhando para o fracasso. É simples assim, tá? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica por fé, porque não tem outro jeito de praticar, né? É uma promessa, é espiritual. Será comparado a um homem prudente, a prudência que vem do céu, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram as tempestades, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. E ela não caiu. É a palavra de Deus. Porque fora edificada sobre a rocha da Bíblia, da palavra de Deus que permanece para sempre, que é viva, que é poderosa e que permanece para sempre. Então a rocha da palavra é viva, é eficaz e permanece para sempre. E é sobre ela que nós devemos edificar a nossa vida pessoal, o nosso casamento e a nossa família e o nosso ministério. Tudo vem de Deus, tudo é sustentado por Ele e tudo é para Ele. Simples assim. Ok? Próximo slide. O ordenamento, a ordem da criação vem do Criador, claro. Foi Ele que criou. E esse ordenamento existe e ele foi revelado aos homens, seja pela natureza, seja pela Torá, seja pelo Velho Testamento, seja pela Bíblia. Não interessa, esse ordenamento, ele existe. E o Espírito Santo traz a revelação dele para que nós andemos por obediência de fé. Toda obediência que exclui a fé é religiosidade. É algo que o homem quer fazer por si mesmo. Isso não funciona. E aí nós vemos, resumidamente, 2 gráficos falando dos papéis que existem dentro da família. Então nós temos aí no primeiro, Deus, esposo, esposa e filhos, no plural, ok? No segundo, uma família segundo o coração de Deus, nós temos Jesus por cabeça, depois você tem o marido, aí você tem a esposa e depois você tem os filhos. Essa é a ordem que Deus estabeleceu. E o homem não gosta dessa ordem. O homem carnal, incrédulo, ele se levanta contra isso. E na nossa geração, então, a coisa está se tornando um absurdo. Não é? Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé. Lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. O cânone da Bíblia já foi fechado, ninguém vai acrescentar mais nada. O que vem é revelação, é entendimento, é iluminação. Na tua luz eu vejo a tua luz. É isso que diz o Salmo 119, não é? Então, a revelação que vem da sã doutrina,
do ordenamento que Deus estabelece para todas as coisas. Está na Bíblia. Foi registrado, está aqui, ó, é só ler. Não é? E esse entendimento é para a obediência da fé. Entender uma coisa para não obedecer, isso é loucura. Isso não tem sentido. Aliás, você nem vai entender. Porque o entendimento intelectual não gera nada. Só conhecimento, só informação. O que gera vida é fé. Fé em quem? Em Deus e na sua palavra. E quando ela está na minha boca, aí é lançada uma palavra de poder, que quebra cadeia, que quebra paradigmas, que traz milagres, que promove mudanças. É a palavra de Deus na nossa boca. Mas a palavra de Deus na nossa boca sem metanoia, o que é isso? Nada. Papagaio também fala, né? Só que não gera nada. Outro slide. Esse aqui já começa a entrar num assunto que tem muita polêmica. E eu não vou desconhecer o fato. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estava vendo um artigo de um teólogo novo, seus 50 anos, uma pessoa independente, mas muito sistemático, falando sobre a palavra Kefale, mas na verdade Kefale, a pronúncia não é essa, tá? É uma pronúncia bem mais complicada, mas vamos falar Kefale que vocês estão entendendo. O que significa cabeça? E esse texto de Coríntios, 1 Coríntios 11:3, tem uma polêmica tremenda em cima dele. Mas não é o nosso objetivo aqui entrar nesse assunto da relação entre homem e mulher e a função da mulher na igreja. Não vamos entrar por aí, porque esse não é o nosso assunto, que é um assunto bastante complexo, tá ok? Para vocês terem uma ideia, só sobre essa palavra, ele fez um estudo que dá 140 páginas. Então não é assim, de qualquer jeito, que a gente lê a Bíblia. Você precisa tomar cuidado. O uso da palavra, a polissemia que está ligada à palavra, porque ela tem vários sentidos, mas qual o sentido que aparece em maior proporção? E qual o contexto que a palavra é usada por Paulo? Porque senão você não consegue entender o que ele está querendo falar. E aí vem as doutrinas de homens, que a gente precisa tomar cuidado. Na verdade, essa palavra tem o sentido de cabeça. A tradução é essa. Autoridade, que é a visão daqueles que defendem a posição de algo complementar. Tá ok? Eu só estou dando uma posição de um grupo que defende a interpretação do texto. Outros grupos que estão na visão igualitarista preferem que essa palavra signifique fonte ou origem. Ok? E outros grupos, em menor proporção, colocam proeminência. O homem é proeminente em relação à mulher, mas isso não significa que ele tem autoridade sobre. Então, vejam que tem várias posições. Só para vocês entenderem, e essa palavra cabeça tem vários sentidos ao longo da história, e a gente tem que se preocupar com o sentido que Paulo quis usar aqui. Jesus é o cabeça do marido, assim como ele é o cabeça da igreja. Como que Jesus é o cabeça da igreja? Exercendo autoridade sobre ela, ou não? Né? A interpretação é óbvia. Então, a palavra cabeça do marido significa que Jesus é o governante, o Senhor sobre o marido, porque o marido tem a mentalidade de Cristo, que é algo do Espírito. Tá? Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. Está escrito, está na Bíblia, está em Coríntios. E o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo.
Só nesse versículo aqui tem um monte de polêmica. Como que Deus é o cabeça de Cristo? Será que Cristo eternamente foi subordinado a Deus? A encarnação eterna do Filho de Deus é uma tese teológica com a qual eu não concordo. Ok? Mas existe e está presente aí dentro da igreja. Mas aqui interessa a questão do casamento e da família. Ordem divina desde o início. Começou lá em Gênesis 2, 24. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É como se a gente colocasse a seguinte analogia: Cristo é uma só carne com a sua igreja, ou não? Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então tem uma unidade, essa unidade é estabelecida em cima de um relacionamento de amor, e nós reconhecemos a autoridade que Cristo tem sobre a nossa vida, sobre a igreja. Ponto. E é nesse sentido que Paulo usa a palavra. Diretrizes para o casal, tanto vertical quanto horizontal. E nessa questão anterior de Efésios 5:31, você pode consultar 1 Coríntios 6:15, 1 Coríntios 12:27, que fala que nós somos membros do corpo de Cristo. É a figura que Paulo usa. E Cristo é o cabeça do corpo. Diretrizes para o casal, vertical e horizontal. Vertical é no sentido do céu, do trono de Deus, da autoridade que Ele tem. E horizontal é os relacionamentos humanos, seja com a sua esposa, seja com os seus filhos, dentro desse núcleo familiar primário. Não obstante, vós, cada um de per si, presta atenção como o apóstolo está escrevendo, que é uma comunicação. Também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Está escrito. Ok? Cada um de per si, tanto do homem quanto da mulher, nós temos que ter atitudes de obediência ao que a palavra diz. Senão, nós vamos reinterpretar a Bíblia. E aí vai começar uma confusão. E vós, agora, trazendo para a questão dos filhos, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Provocar a ira é abuso de autoridade, é ignorância, é brutalidade, coisa do tipo. Mas criai-os na doutrina de Cristo, na doutrina do Evangelho, na sã doutrina. Paulo está falando isso. E a admoestação do Senhor. A admoestação é criar os filhos para uma obediência de fé. Não é uma coisa liberal, dependendo da vontade de cada um. Você tem que ter um ambiente de autoridade. Só que vai chegar num ponto que o seu filho pula a cerca e vai embora. E eu não posso fazer nada contra isso, porque ele tem livre-arbítrio. Mas, enquanto criança, você tem que trabalhar a mentalidade de Cristo na vida do seu filho. Eu vejo a minha nora educando a filhinha de 40 dias, com Bíblia. E ela olhando e prestando atenção, fixando a sua atenção nisso. Porque isso é intencional. Não é depois de marmanjo grandão que você vai falar de Bíblia para ele. Ele foi criado na rua. Não dá mais. Aí vai ser um conflito. Tá ok? Isso falando de diretrizes gerais para a família, sem entrar na discussão do significado de cabeça. Próximo. O marido tem a responsabilidade de liderar. Homem frouxo não serve para muita coisa.
proteger, por causa da sua força física, ele é mais forte do que a mulher, foi assim que Deus criou. Prover para a família, inclusive legado, herança, e amar a sua esposa, honrar a sua esposa. É isso. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. É a analogia que ele está fazendo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. O padrão é Cristo. Como é que ele cuida da igreja? Como o seu próprio corpo. A igreja não é algo exterior, fora. Não, a igreja é parte do próprio Cristo. Então ele cuida dela como se cuidasse dele mesmo. Esse é o significado. Tá ok? Maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Homem tem mania de ser grosso, né? Mal educado, bocudo, violento. Mas tem mulher também que, misericórdia, né? Que a mulher provoca. Ela desafia a autoridade e acaba arrumando confusão. E quem aqui que não passou por isso? Não é? Levante a mão aí, por favor. E vós, pais, agora trazendo para o relacionamento dos filhos, e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Começa cedo e exige a presença dos pais. Não é a avó que cria filho, é a mãe e o pai. Não é babysitter, não é sogra, nada disso. Esse é o padrão divino. Como é que uma sogra vai criar o meu filho porque ela tem uma mentalidade diferente? Então ela é filho de quem? Dela ou meu? Porque você está trabalhando a formação da criança. E a criança precisa aprender o que é autoridade do pai e da mãe. Caso contrário, vai ficar difícil. Depois, não reclame quando essa criança vem para a igreja e aí você quer culpar o pastor, a liderança, a igreja, porque o seu filho não se emenda. Mas quem educa filho é o pai e a mãe. Ah, está difícil porque eu trabalho. Eu sei, essas questões aí da conjuntura econômica, não é? Mas eu me lembro, quando a Tereza ficou grávida, eu falei para ela, você vai parar de trabalhar, você não vai trabalhar, você vai criar os seus filhos. E eu nem crente eu era, mas eu já tinha essa posição. Ok? Então depois de muito tempo que a Tereza foi trabalhar, e ela sempre trabalhou desde os 13 anos de idade. Aos 13 anos a Tereza trabalhava numa indústria têxtil, onde o perigo de você ser mutilado era muito grande. Mas ela trabalhava para ajudar a família, para sustentar a família. Qual o filho aqui que com 13 anos está trabalhando para pagar a conta? Fala para mim. Fala para mim. As nossas gerações lá atrás tinham essa preocupação. E hoje, marmanjão de 40 anos dentro de casa, dando trabalho. Não, o pai tem que tomar uma providência. Tá bom? Outro slide, porque nós não vamos ficar estacionado, porque o nosso tempo aqui tem que ser rápido. Agora falando da esposa. Ela tem a missão de confortar a família, e eu não conheço coisa melhor do que uma mãe para confortar um filho, do que uma esposa para confortar um marido. Eu não conheço outra pessoa com mais habilidade do que uma mulher. É interessante, Deus cria as coisas, Ele sabe o que está fazendo.
Ok? Ela ensina, porque quem é que educa os filhos? Se o pai está fora de casa trabalhando. Desde o início da criação, era a mulher que estava administrando as coisas da casa. E isso inclui os filhos. Ela cuida da casa, nutrir e tudo mais, e amar e honrar o seu marido. Tá? Agora, como que a mulher ensina? Não pode ser uma Jezabel, né? Porque aí não vira. Porque ela se levanta contra o marido e ganha os filhos e faz uma revolução dentro de casa. Isso não é de Deus, não. Isso aí tem outro nome. A mulher trabalha debaixo da autoridade do marido, jamais contra o marido. Não é fácil aceitar isso, mas é assim que funciona, porque Deus criou assim. Então a mulher, se ela quiser ensinar uma coisa diferente, ela vai ter que discutir com o marido, os dois vão ter que entrar num acordo. Porque senão é rebeldia. E hoje na nossa geração ninguém aceita isso, todo mundo se levanta contra. Não, isso é machismo, isso é não sei o quê, exploração, é dominação, blá, 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 blá. Mas então você vai discutir com Deus, como é que ele inventou tudo isso. Será que ele errou na fórmula? Eu acredito que não. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Se a mulher não aceita a autoridade do marido, que casamento é esse? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Como ao Senhor, assim como nós somos submissos ao Senhor, que é o cabeça da igreja, Paulo coloca isso como paradigma dentro do casamento. Porque o marido é o cabeça da mulher. Aí ele vem com o fundamento. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Aí eu fico perguntando assim, se Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, o que o marido é na vida da esposa e dos filhos? O marido tem que salvar a esposa e os filhos, para ele seguir o paradigma, a analogia que é feita. Então quem é que tem autoridade e liderança para fazer isso? É ele. Deus colocou essa responsabilidade sobre o homem. Agora, se o homem é um incompetente, omisso, bom, Deus vai ter que levantar a mulher, né? Não tem outro jeito. Vocês estão entendendo como é que as coisas vão desandando? É sempre que alguém tem autoridade e não exerce autoridade. Aí começa a desandar. Mas esse não foi e não é o plano de Deus. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. Ei, palavrinha difícil, em tudo. Mas tudo mesmo, você tem certeza? Será que é assim mesmo? Aí começa, né? Sujeitas a seus maridos. Se o seu marido não gosta de uma roupa que você usa, não, mas eu vou usar assim mesmo. O que é isso? Não é uma só carne? Não tem que ter acordo aí para andar em unidade? Porque senão você continua sendo independente como você era solteira. Mas então por que você casou? Vocês estão entendendo que a gente tem que começar a perceber as sutilezas dessas situações. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. No Senhor. Não é de qualquer jeito, né? Essa submissão a uma autoridade não significa que eu concorde com tudo. Se o seu marido é um impuro sexual, você vai concordar com ele? Ah, ele é meu marido, então
Não é assim não. A mulher crente tem posição. Jesus Cristo vem em primeiro lugar. Não é o marido não, porque senão vira idolatria. É no Senhor que eu sou submissa ao meu marido. Por uma questão de autoridade, só isso. Rebeldia nunca tem a mão de Deus, mas tem a influência do mundo, tem a influência da carne e dos demônios. E isso não agrada a Deus de forma nenhuma. E a relação da mulher com os filhos é a mesma coisa que a gente leu para o marido, lá em Efésios 6, 4 e Colossenses, que a gente viu no slide anterior. Aí eu fiz algumas perguntas aqui, porque a gente tem que provocar para que a cabecinha comece a... Será que pega? Pega, tem que pegar, não é possível. Onde está a cabeça do marido? Essa é uma questão importante. Porque se eu tenho que ser submissa ao marido, onde que está a cabeça dele? Porque submissão no Senhor. Mas será que a cabeça dele está no Senhor? Então essa é uma questão. E essa submissão é no espaço do casamento. Paulo não está falando que a mulher tem que ser submissa a tudo quanto é homem que aparece no mundo. Não, ele está falando do casamento, ele não está estendendo as coisas. A mulher pode ser prefeita, pode ser governadora. Aliás, a nossa prefeita é uma mulher. A Ana, e nós vamos estar comentando a respeito do livro dela, é uma mulher que é deputada. É porque ela quis. É porque a lei permite. E ela foi e conquistou uma vaga de deputada. Ah, mas eu tenho que pedir opinião para o meu marido, para o meu pai, para não sei quem. Não. Essas coisas a gente tem que ter bom senso para avaliar. Mas Paulo está falando do casamento, do núcleo primário da família. Aonde tiver conflito, não vai ter coisa boa. Entre marido, mulher e filhos. E dali vai sair toda a sorte de confusão. O que é sujeição em tudo? Não é de qualquer maneira, né? Porque pecado é pecado. Pecado não agrada a Deus. Aí como é que eu vou praticar o pecado? Porque meu marido impõe e isso desagrada a Deus? Não, não vou fazer. Pronto. Porque Deus vem em primeiro lugar. Senão, a gente se perde. Próximo, agora falando dos filhos e vamos caminhar para o fim. Filhos têm a obrigação de amar os pais. Alô? Alô? O que tem de filho rebelde, misericórdia. E a maldição. Tá? Ele tem a obrigação de obedecer aos pais, pelo menos enquanto estiver debaixo do mesmo teto. E ele tem a obrigação de cuidar dos pais na velhice. O sistema previdenciário que Deus elaborou é esse. É uma geração cuidando da outra geração. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Também é a mesma coisa. No caso da mulher, sujeitando-se ao marido, os filhos sujeitando-se aos pais. Porque isto é justo. É justo, né? Porque foi Deus que criou assim. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tem gente morrendo muito cedo, né? Vai saber, né? Presta atenção. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Tem como a gente pegar esse versículo e jogar fora? Não tem, né?
Agora, em tudo, vale a mesma reflexão que nós fizemos para a esposa, aqui para os filhos, ok? Se o pai é macumbeiro e quer que o filho vá para a macumba, e o filho fala, não, não vou. O filho tem livre-arbítrio para decidir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Não é uma autoridade que vai me levar para o pecado. A gente tem que ter clareza nisso, ok? E quem diz que o pai ou a mãe manda na vida dos filhos? Quem que falou isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Se você perdeu aquele tempo de formação que é na infância, agora você vai lidar com um jovem rebelde. E não tem como dar aviso prévio para filho, né? Ah, você está dispensado, chega, está fora. Pai é pai, não adianta. Filho é filho, não adianta. O cara só dá trabalho, mas é filho, né? Tem jeito. E a gente deve ter uma relação equilibrada quando se trata de filho. Meu filho casou, ele tem uma nora. É outra família. Eu não tenho que ficar dando palpite na casa do meu filho. Ah, tem que ser assim, não, tem que ser assado. Ele com a mulher dele que se virem e montem o jeito de ser, com independência. Vai ficar o Ney lá dando palpite? Não, tem que ser assim, não, porque, que isso, eu não tenho essa autoridade. Ele casou, é outra família. Ele tem livre-arbítrio, agora ele tem responsabilidade também. A única coisa que eu não posso perder é o relacionamento com eles. Jamais. Não é? Porque senão a gente começa a inventar preceitos como os judeus inventaram em cima dos 10 mandamentos e acaba passando dos 600. E nós podemos passar de 1000, se for nessa linha. Não é assim. Eu tenho que respeitar a autonomia que o meu filho tem na sua casa. Agora, sempre que ele precisar, eu estou à disposição. E eu dou testemunho também. E eu prego também. Mas ele tem a vida dele. Tá certo? O meu filho não gosta de salada de chuchu, eu gosto. Mas ele não gosta. Mas qual o problema? Nenhum. Não tem problema nenhum. Ok? E com os agregados, que aí a gente fala de genro e nora, a gente tem que ter uma paciência do tamanho de um elefante. Porque com o seu filho, você mais ou menos você conhece. Mas aí vem um agregado de fora e vem com uma outra cabeça e você às vezes tem dificuldade. Aí precisa um pouco mais de paciência para você saber lidar. Senão você cria uma confusão generalizada. Eu amo o presente de Deus que Ele deu para o meu filho primogênito, a minha nora. Todo dia eu agradeço a Deus pela vida dela. E agora vem a neta, né? Glória a Deus, aquele ambiente de família. E eu nunca vi dois cuidar tão bem de uma criança como os dois. Tanto o pai quanto a mãe, os dois, dedicados ao máximo em cuidar de uma criança. Ok? Família é isso, são laços que você cria, né? Cada um de per si fazendo a sua parte. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Em tudo, depende, né? O pai chega para o filho e fala, não, você vai ter que fazer engenharia elétrica. O filho fala, eu não gosto de engenharia elétrica. E aí? Pode ser que ele não goste e escolha uma outra coisa pior, né? A gente vai tentar influenciar, mas eu não posso impor. Tá bom? Outro versículo, honra teu pai e a tua mãe,
para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento com promessa, e o filho tem que prestar atenção nisso. Pois Moisés disse, aqui eu venho para o contexto do Novo Testamento, Jesus falando, pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, será punido de morte. Jesus falando, lembrando lá de Moisés. E disse-lhes ainda, jeitosamente, aquele jeitinho brasileiro, né? É a malícia. Rejeitais o preceito de Deus para inventar uma coisa da tradição de homens. E não é isso que está acontecendo? Com toda a jurisprudência, né, que é estabelecida. Na verdade, Jesus está dizendo, olha, vocês são hipócritas, vocês estão inventando coisas que são preceitos de homens, narrativas culturais, e isso mostra o coração endemoniado que vocês têm. Agora é o Ney dando a versão dele. É isso. Nós, quando vemos a palavra de Deus e quando ela pega, a gente tem a tendência de se rebelar contra ela. Israel é o maior exemplo que nós temos. E toda rebeldia traz consequências. Último slide para a gente encerrar. Essa é uma cabeça confusa, que é a cabeça do homem contemporâneo. Está aí a figura de uma mulher, mas você pode pensar num homem também. Será que? E se? Aquelas perguntinhas capciosas. Eu acho que. Eu não posso. Será que eu devo? Eu sei que, mas. Talvez. São aquelas perguntas desqualificando a palavra de Deus. Isso tem a mão do diabo. Ser ou não ser? Eis a questão. Lembrando aqui de Shakespeare, né? Ser ou não ser submisso à palavra de Deus? Aí é uma questão de escolha. Eu tenho que ouvir, eu tenho que entender e eu tenho que obedecer. Aí o texto de Romanos 1, 21 diz, falando para uma geração rebelde, eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. A essência da rebeldia. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão, sem entendimento, cegueira, dureza de coração. E é o que nós estamos vendo nitidamente na nossa geração. Que Deus nos ensine a entender a sua palavra como ela é, na sua essência, na essência da sua mensagem, para que nós possamos obedecer a Deus com entendimento e Ele receba toda a honra e toda a glória. Amém?